Esse é o primeiro episódio do anime Shiyu Mahou no Machigata Tsukai Kata. Espero que vocês gostem, pessoal. Em uma escola, vários dos alunos admiram duas pessoas que são membros do conselho estudantil, sendo eles Inukami Suzune, que é a presidente, e o vice, que se chama Ryuzen Kazuki. E por sempre estarem juntos, todos pensam que os dois namoram, sendo eles o centro das atenções do colégio. Diferente de Jusato Ken, que é apenas um simples estudante sem graça e comum do ensino médio, e até mesmo ele sabe disso. Mas é por isso que o Sato espera do fundo de seu coração por uma vida extraordinária e fantástica. Chovia bastante e o Sato não conseguia voltar para casa por talvez alguém ter levado seu guarda-chuva que havia sumido. Ele avista outro e pensa em pegar, mas se recusa a fazer isso para evitar qualquer problema com o dono, e pensa que seria mais fácil se pudesse usar magia. Só que no final ele resolve apenas esperar. Suzune, que é a presidente, aparece e pergunta se ele não tinha guarda-chuva e fala que logo todos os estudantes serão obrigados a irem embora. Kazuki também aparece e oferece o seu guarda-chuva reserva, sem problema algum para o Sato, já que ambos são colegas de classe. Mas o Sato pensa que nunca haviam conversado antes, só que ele sabe seu nome, fazendo Kazuki parecer um cara bem legal, e logo acabam conversando de forma mais íntima. Até mesmo Suzune, que se oferece para chamar o Sato pelo primeiro nome. Eles resolvem ir para casa juntos e o Sato fica surpreso por ser um evento no qual ele volta com os dois mais populares da escola, pensando que as pessoas do colégio ficarão com inveja dele. Eles voltam para casa conversando assuntos sobre como Kazuki é amigável e o fato de apenas as garotas da turma quererem conversar com ele, e não os garotos. Isso faz o Sato pensar que Suzune fosse alguém difícil de conversar, já que ela é simplesmente a the best de toda a turma nas disciplinas e ótima nos esportes, além de ser muito linda. O Sato vê uma oportunidade na intimidade de Kazuki e Suzune e pergunta se eles estão juntos. Os dois param e o Sato fala que é o que todos na escola pensam, mas a real é que eles não estão namorando e passam muito tempo juntos apenas por serem membros do conselho. O Sato fica sem acreditar que seja verdade, mas ele foi o primeiro que perguntou isso diretamente a eles. Suzune pergunta para o Sato se ele já pensou no que fará depois do ensino médio, mas ele ainda não pensou em nada. Só que além dele, o Kazuki e até mesmo Suzune também não sabem o que fazer. Suzune fala abertamente que às vezes sente que onde ela está agora não é o lugar aonde ela pertence, e o Sato entende bem esse sentimento. Os três param quando Kazuki e Suzune acabam ouvindo sons de sino tocando, mas o Sato não ouvia nada, mesmo ficando cada vez mais alto e próximo deles. Eles não sabiam de onde estava vindo o som, e o Sato se aproxima deles, até que um círculo mágico surge de repente no chão, fazendo o Sato pensar ser um portão para outro mundo. Suzune pergunta, muito animada, se nesse outro mundo eles poderão encontrar magia, monstros e grandes heróis, o fazendo questionar o gosto dela, até que os três são teletransportados. O Sato acorda e eles estão cercados por um rei e vários cavaleiros, mas ao olhar para Suzune, ela estava completamente empolgada na situação atual. O rei começa a falar, mas Kazuki o interrompe, perguntando quem são eles e o que fizeram. O rei diz se chamar Lloyd Vulgast Linger, que é o rei de Linger, e ouvir isso só faz aumentar ainda mais a empolgação de Suzune. E sendo bem direto, o rei os convocou para serem grandes heróis, e nisso Suzune explode de empolgação. Há 2 anos, o rei de Linger foi atacado pelo rei demônio, que tinha invadido a nação com um exército. Eles conseguiram expulsá-los, mas com o passar do tempo, o Lorde Demônio tenha expandido ainda mais o seu poder. E como último recurso, usando o ritual proibido, eles invocaram pessoas de outro mundo com talento para poder enfrentar o Lorde Demônio. Kazuki acha isso uma palhaçada e pede para que os envie de volta para o mundo deles. Mas não era possível, já que a invocação do grande herói funciona apenas em uma direção, ou seja, pode trazer, mas não pode mandá-los de volta. O rei se desculpa por isso, mas ao tentar confrontar o rei, os soldados levantam as armas para Kazuki, mas o Sato o acalma. O rei vai até eles e promete encontrar uma maneira de mandá-los de volta futuramente, mas os pede ajuda como heróis por agora. Suzune pede para fazer uma pergunta e o pergunta como sabia que eles são os grandes heróis, se não sabem nada sobre quem são. O Elsie, que estava ao lado do rei, responde que o círculo mágico é projetado para selecionar indivíduos talentosos, e por isso ouviram sinos tocando quando estavam sendo invocados, e isso indica que eles são heróis, exceto Sato, que não ouviu nada, o fazendo perceber que acabou se envolvendo nisso tudo, sem ao menos ser chamado. O Elsie chama os três até uma bola de cristal, para poder medir suas habilidades mágicas, e como não é de se surpreender, Suzune estava animada com cada coisinha que acabasse vendo nesse mundo. Kazuki pergunta se tá tudo bem com o Sato com tudo isso, e ele fala relaxado que segundo Elsie, mesmo sem ser herói, ele também poderá usar magia, mas Kazuki falava sobre ele ter sido forçado e envolvido em tudo isso, só que pra ele tava tudo tranquilo e não ficaria bravo por algo assim. Kazuki o acha incrível por ser assim e o Sato aponta que com certeza Suzune é bem mais.
A medição de magia é iniciada e ao Suzune encostar sua mão, a cor da bola de cristal mudou para amarelo, indicando que ela tem afinidade com magia do trovão, além de ter bastante mana e isso a deixa extremamente feliz. Chega então a vez de Kazuki, que ao encostar descobre que tem afinidade com magia de luz. Mas sem conhecimento algum, ele pensa que é para cegar inimigos, mas Suzune o explica que dá para lançar raio laser ou espadas feitas de luz, mas Kazuki não fazia ideia alguma do que ela estava dizendo. E o Sato chora pela imagem perfeita que ele tinha criado da presidente ir apenas por água abaixo. O Elsie fala que a magia de luz é incrível e raro as pessoas que podem usá-la, além de seu poder ser incomparável contra os demônios. O Sato é chamado e ele se pergunta se tem algum poder mágico, mas caso tenha, quer poder usá-lo para ajudar o Kazuki e Suzune. Uma luz verde emite e Suzune pergunta para o Elsie que tipo de magia era, mas ela estava apavorada e pega o Sato e sai correndo até o rei, que descobre que Kazuki e Suzune possuem incríveis habilidades. O rei brinca perguntando sobre qual tipo o Sato tem, afirmando que a dele é escuridão, mas fica paralisado ao saber que o cristal brilhou verde, deixando todos no local perplexos, menos o Sato, que não estava entendendo nada. O rei fala que devem mandar o Sato para longe do castelo o mais rápido possível, e se pergunta qual seria o local mais seguro. O Sato pergunta sem entender nada se ele é perigoso ou algo do tipo, e pergunta se tem alguém com essa afinidade mágica também. E falando nela, todos ficam boquiabertas com a entrada de uma mulher no local. O Elsie e o rei ficam tremendo de medo, e ele a chama de Rose, pensando que ela iria tirar o dia de folga, mas ao se aproximar do rei, ela pergunta se o Sato é o grande herói. Mas o rei explica que ele foi trazido por engano, dizendo que ele é apenas um rapaz comum. Rose encara o rei, e o rei encara Rose suando. Ela se apresenta para o Sato e diz ser a capitã da equipe de resgate do reino, deixando até mesmo o Sato com medo de sua presença, e o fazendo pensar que ela na verdade tira vidas ao invés de salvar. O Elsie diz que levará Rose até onde os heróis estão, e ela se despede do rei, que diz que pensará no que fazer com o Sato, mas que pode descansar em um quarto. Só que antes, o Sato queria saber qual era sua magia, e o pergunta qual era a da cor verde no cristal. Rose para de caminhar e todos entram em choque. Ela pergunta se era realmente a cor verde e o Sato confirma. Rose fala que irá pegar o Sato emprestado, mas sua majestade pede para que o Elsie a impeça e o leva para longe com a magia de bolha, indo até fora do castelo, mas ainda sendo perseguido por Rose, que acompanha a magia de Elsie e com um soco explode a bolha e pega o Sato. O rei aparece e Rose afirma que transformará o Sato em um respeitável usuário de magia de cura e vai embora com o rei gritando e implorando por o Sato. O Elsie conta para Kazuki e Suzune o que aconteceu com o Sato e que ele está em um lugar além do castelo e os conta que a afinidade de o Sato é a magia de cura, sendo ele alguém incrivelmente raro, e é por isso que Rose pretende treiná-lo e tornar o Sato o seu subordinado. E escondida, uma garotinha observa o Sato ser levado por Rose. Suzune não vê a situação de o Sato como algo problemático, mas Elsie fala que os métodos de treinamento de Rose são um pouco diferenciados ou fora do comum. Quando chegam, Rose explica para o Sato sobre a sua afinidade mágica e diz que a partir de agora ele irá morar com ela e chama os outros rapazes que chegam botando medo em o Sato, que tem umas boas-vindas bem apavorantes, por Tong, Mil, Alec, Gomu e Gurdy. E nessa situação, o Sato apenas pensa que será usado como sacrifício, só que logo são intimidados por Rose, para que não assustem o novato. Eles são apenas subordinados de Rose, mas não são usuários de magia de cura. Mas Rose diz que tem mais 2 usuários de magia de cura na equipe de resgate, só que normalmente trabalham em outro lugar. E por isso querem enfiar na cabeça de Sato como usar magia de cura, fora que ele nem tinha escolha de negar por isso. O Sato ficará no mesmo quarto que Tong, e eles dizem que o Sato tá lascado, já que vai ser treinado pela própria Rose, afirmando que vai ser um inferno e rindo da cara do coitado, mas o Sato vai dormir pensando que poderá dar tudo certo. Já Rose pensa como será treinar um usuário de magia de cura, que veio de outro mundo. Esse é o segundo episódio do anime Shiyu Mahou no Machikata Tsukai Kata. Quando de manhã, o Sato acorda e nota que tudo aconteceu de verdade e que não foi uma mentira. Enquanto isso, Tong dormia ao seu lado. Ele é chamado e dizem ter visita, mas eram Suzune e Kazuki, que estavam aliviados em ver que o Sato estava bem, já que eles estavam preocupados por saberem que ele tinha sido levado à força. O Sato diz que por enquanto está vivo, mas logo se lembra do olhar feroz de Rose e isso faz perceber que hoje começará o seu treinamento, por isso não sabe se amanhã continuará vivo. Os dois perguntam se ele realmente ia fazer isso e o Sato afirma, pois não tinha nada melhor para fazer, mas que também precisa ser útil. Suzune e Kazuki também vão começar o treinamento no mesmo dia e isso motiva todos. O Sato fica curioso para saber que tipo de treinamento os grandes heróis farão, já que eles têm uma roupa maneira. Kazuki agradece ao Sato e diz que também dará o seu melhor nesse mundo. Isso acalma um pouco mais o Sato, ao notar que seus amigos estão se esforçando, já que sair de uma vida normal e ir parar em outro mundo não é nada fácil.
Menos para Suzune, que já tá bem mais do que acostumada com esse tipo de cenário. E o Sato espera poder ficar forte o suficiente para poder ajudá-los. Rose sai de casa perguntando se os grandes heróis já foram embora e pergunta para o Sato, que estava todo trêmulo, se ele conseguiu ter uma conversa tranquila. Ela fala que esse lugar não é uma prisão, então ele estará livre para ver quem ele quiser, exceto quando estiver treinando. Rose o entrega um diário para que o Sato anote como se sente a respeito de seus treinamentos diários e fala que começarão assim que tomar o café da manhã. Assim que se inicia seu primeiro dia de treinamento, o Sato fala ter sido bem fácil. Rose pergunta se ele sente algo e o Sato diz sentir algo quente em seu peito. Rose diz que isso é sua mana e que em seguida ele precisará extrair toda essa mana para fora de seu corpo e ele continua a sentir. Rose o pede para ele ler um livro desse mundo, mas o Sato fala que não consegue entender nada. Ele abre e percebe que na verdade consegue sim. Rose explica que os heróis invocados recebem a magia de tradução. Ela também o mostra a localização do reino Linger e do país dos demônios, notando o Sato que são vizinhos. Por isso, esse reino é sempre o primeiro alvo deles. Ela o pede para ler o livro, para que entenda mais sobre o mundo em que está agora. O Sato pensa que se o seu treinamento for apenas isso, ele conseguirá ser capaz de lidar sem problemas. No segundo dia de treinamento, o Sato corre muito pelas redondezas, o fazendo questionar se aquilo era realmente um treino mágico. Já no terceiro dia, ele foi forçado a correr, até que seus músculos ficassem doloridos. Ele cede, mas Rose não havia mandado parar. Só que o coitado do Sato não podia nem mexer mais as suas pernas. Rose dá um tapão em sua perna para que curasse seus músculos, e isso surpreende o Sato, mas Rose o intimidava para que corresse mais. Ele sai correndo, e ela diz para que ele corresse como se fosse morrer, já que poderia revivê-lo. O Sato não vê sentido nisso que ela falou, mas colocará tudinho que sente no seu diário. No quarto dia, o Sato começou a treinar junto aos outros membros, mas não conseguia de forma alguma acompanhá-los, e acabou sendo motivo de chacota. E como forma de descontar toda sua frustração, ele anotaria tudo no diário. No quinto dia, o Sato correu o dia inteiro, e no sexto dia estava chovendo e foi a mesma coisa de correr. Ele caiu de cara na lama, mas começa a se levantar ainda frustrado. Ele percebe algo brilhar em sua mão e nota ser sua magia de cura. No sétimo dia, o Sato foi chutado para longe por Rose, além de correr pensando que iria morrer. Rose estava irritada, então resolve aumentar a dificuldade. O Sato pensa se ela acabou lendo o que ele falou dela no diário, mas não podia ser isso, já que ela não sabe japonês. Ela o segura e o joga para que corresse. No oitavo dia, ele não chegou a mudar nem um pouco, e o mesmo se repetia no nono dia, mas se questionava sobre a necessidade da sua magia de cura, já que sua bunda não aguentava mais ser chutada. Ele nota que não apenas sua bunda, mas todo seu corpo não doía mais, percebendo que estava errado e que precisava sim da sua magia de cura e volta logo a correr. No décimo dia, o Sato não se cansava mais, já que podia usar sua magia de cura como quisesse, mas se preocupava por apenas correr todos os dias e se perguntava se seria capaz de ajudar Kazuki e Suzune dessa forma. Rose o manda correr mais 30 vezes e o Sato percebe que não pode ser bonzinho em como a chama, mas para isso vai terminar o seu treinamento e depois mostrar para ela do que realmente é capaz. 11º dia, o Sato estava fazendo flexões. Rose o pergunta se ele sabe por que está treinando tanto seu corpo, e era para que pudesse fugir o mais rápido possível do inimigo no campo de batalha. Além disso, ele também pode salvar seus aliados o mais rápido que pode. Esse treino terminou sem o Sato ser muito repreendido, só que ao invés de estar feliz, ele estava assustado, por ser algo bem diferente. 12º dia, o Sato correu até tarde e fez flexões até anoitecer, já começando então a sentir o seu corpo bem mais leve. No 13º dia, o Sato passou a usar pesos, e no 14º dia foi bem diferente. A marmita de o Sato tinha sumido, mas na verdade havia sido Tong que comeu, e isso enfurece muito o Sato. Ele parte para atacar Tong e corre atrás dele, notando que já estava se acostumando com os pesos. Se passou então uma semana e Kazuki e Suzune foram visitá-lo, mas ao chegar ficam surpresos por ele estar levantando um concreto nas costas com Rose em cima dele. Ela o fica repreendendo e o Sato fala que tá tão leve para ele, e sendo assim, Rose resolve colocar mais um concreto para aumentar o peso, mas o Sato utiliza sua magia de cura para que pudesse se recuperar. Rose fala que ele estava começando a se tornar o tipo de homem que ela gosta e que poderá levá-lo para um lugar mais cedo do que esperava. Kazuki e Suzune ficam surpresos ao ver como Sato está atualmente, e Suzune fica totalmente animada com os músculos dele. O cavaleiro chamado Siglas, que estava com os dois, vai tirar satisfação com Rose sobre o que ela estava fazendo com o Sato, já que parecia mais que ela estava o destruindo. Ela o manda soltar e o diz que tem o seu próprio jeito de fazer as coisas, e já que o Sato irá se tornar o seu braço direito, seria um problema se ele não aguentasse esse treinamento. Isso surpreende até mesmo o Sato, mas Rose diz que ele é alguém grande,
e gosta dele não querer desistir, além de ser um homem que pode sobreviver ao seu treinamento. Nisso tudo, o Sato percebe que tudo o que fez deu efeito contrário para Rose, e ela o manda pausar e ir almoçar. Siglas pede para que Kazuki e Suzune cuidem da princesa Celia, já que tem algo para conversar com Rose e eles vão. Ele diz que recebeu ordens para que Rose voltasse ao exército, mas que não podia aceitar de forma alguma a transferência dela. Só que de qualquer forma, para ela, não seria possível, já que seu olho direito está completamente inútil. Kazuki conta para o Sato sobre siglas, e que ele é o cavaleiro mais forte do reino, além de ser ele que está os ensinando a manejar uma espada. O Sato pergunta quem era a menininha, e ela se apresenta como Celia Vulgastlinger. Nisso, o Sato percebe que ela é a princesa, e pede desculpas pelo comportamento rude, mas ela o pede para que fale normalmente. Ela trouxe uma torta para eles e todos experimentam. Kazuki pergunta se o Sato faz aquele treinamento todos os dias, e o Sato fala que o de hoje tá mais leve. Kazuki fala que o treino dele e de Suzune é bem rígido, sendo feito por Siglis e o Elsie, que estão sempre olhando a saúde e bem-estar deles, e os ensinam a usar magia e esgrima. Já o Sato fala que Rose é um ogro. Quando Kazuki estava prestes a dizer algo, e o Sato indo pegar mais um pedaço de torta, ele acaba sendo surpreendido por Suzune, que vai checar o seu shape e nota o quão musculoso ele estava, e pede para que o toque. O Sato pede para que ela se acalme, já que Kazuki queria dizer algo, e ele fala se não está muito sofrido para o Sato. O Sato fala que sinceramente teve vontade de fugir no começo, e que Rose é assustadora, mas que não quer mais fugir agora. E seu treino começou a ser mais divertido, mas que também a vida nesse mundo não é tão ruim. Suzune o acha incrível, e o Sato fala que os dois vão lutar como heróis algum dia, e ele quer ser capaz de ajudá-los. Suzune pergunta se ele vai salvá-la se ela estiver em perigo, mas só se ela fosse uma garota normal. E até mesmo Celia fala que Suzune é difícil ser chamada de garota normal. Tong aparece para entregar o almoço de Usato, que ainda estava enfurecido pelo que aconteceu da última vez, e parte para a briga. Os dois se socam e ficam se golpeando. Celia pensa se não devia pará-los, mas Kazuki diz estar tudo bem, já que isso faz parte do dia a dia de Usato, por ter se acostumado a este mundo. Kazuki fica inquieto e volta para o castelo para treinar. E Suzune também volta, com ele e Celia, mas acredita fortemente que haja alguma razão pelo qual os três foram invocados para esse mundo juntos. Quando de noite, o Sato estava tomando banho, e pensa em como rever Kazuki e Suzune o deixou feliz, mesmo que o jeito de Suzune seja meio vulgar. Só que percebe que ela tem razão, já que por treinar todos os dias, o seu corpo acabou mudando. O Sato relembra das palavras de Rose, de que quanto mais rápido correr, mais rápido poderá salvar seus aliados, e pensa se é realmente possível para alguém como ele. De manhã, Rose vai para fora com o Sato e diz para Thomas que é um cavaleiro que queria mostrar o mundo afora para o Sato. Ele estava curioso sobre o que iria acontecer e pergunta para onde vão. Ela o fala para ficar quieto e apenas segui-la. Os dois chegam em uma floresta conhecida como Escuridão de Linger, e é famosa por estar repleta de monstros, e o pede para que não volte até que tenha caçado um Grand Grizzly. O Sato o conhecia por ter visto no livro, e que é uma espécie mais forte e perigosa do que um Blue Grizzly. Rose diz que ele deve ser capaz de enfrentá-los, mas o Sato não entendia, já que tudo o que fez até agora foi correr e não aprender a lutar. Mas já de saco cheio, ela o segura e arremessa o Sato para longe. Esse é o episódio 3 do anime Shiyu Mahou no Machigata Tsukai Kata. Os episódios anteriores já estão aqui no canal, espero que vocês gostem, pessoal. O Sato foi mandado por Rose até a floresta da Escuridão de Linger para caçar um Grand Grizzly, e para adiantar tudo, ele foi arremessado por Rose até cair e achar que ia morrer. O Sato se vira de costas enquanto utiliza sua magia de cura, e como não havia desistido de sua vida, ele consegue cair vivo no chão graças à sua magia, e isso deixa aliviado. Ele tem que seguir em frente, já que não pode voltar até que faça o que Rose mandou. O Sato fica assustado, mas acredita que não vai ser nada demais por se tratar de apenas um urso de 2 metros de altura, e acredita ser fácil para alguém como ele, mas a sua coragem vai logo embora quando o urso aparece atrás dele. O Sato começa a correr pensando que estava ferrado por não ser nada como pensava, só que ele tinha confiança nas suas pernas, mas até mesmo o urso consegue acompanhar toda a velocidade de Sato. Ele começa a pensar com mais cuidado e relembra em como sobreviveu a todos os treinos anteriores, que foram bem mais infernais, e que um urso não é nada se for comparar com Rose. O Sato freia e decide lutar um contra um com o urso, mas acaba aparecendo mais 2 ursos e nisso ele volta a fugir deles. O Sato acaba ouvindo um som de água e se joga em uma cachoeira, e com isso os ursos recuam. Quando mais tarde ele estava revendo o que tem para sobreviver, que são rações de emergência, um cantil e uma faca, reclamando o Sato por não ter algo para que pudesse acender um fogo. O Sato começa a comer um pão totalmente duro, enquanto pensava em como iria derrotar o Grand Grizzly, mas sente que isso não seria possível e resolve deixar isso para o próximo dia, e marca que conseguiu sobreviver um dia. Segundo dia, o Sato desce e começa a andar pela floresta marcando o local no qual já passou para que pudesse descobrir onde o Grand Grizzly está.
Depois de andar bastante, o Sato encontra vestígios de arranhões que poderia ser dos ursos, podendo eles estar por perto. Começa a mexer algo no mato e o Sato se vira preparado, mas era apenas um coelho que estava machucado. O Sato pergunta se ele estava bem e o coelho acena, mas era meio óbvio que ele não entendia o Sato. Ele usa sua magia de cura e ajuda o coelho, mas logo segue em frente. Só que o coelho estava seguindo o Sato, que tentava despistá-lo, já que era perigoso se ele fosse junto. Mesmo que tentasse, o coelho ainda continuava seguindo, e o Sato perguntava se ele não sabia onde ficava o Grand Grizzly, até que o coelho escuta algo e segue na direção do som. O Sato segue o coelho e chega onde realmente eles estavam, vendo que a caverna atrás poderia ser o covil deles. O Sato resolve observá-los sem ser descoberto e lembra que o Grand Grizzly vive em grupo, e o coelho não queria mais desgrudar de o Sato. Chega então o terceiro dia, e o Sato estava preocupado em beber a água que não foi fervida, mas ele não tinha escolhas. O coelho volta a encontrar o Sato, que pensava que ele não iria mais vê-lo, e que fala que vai apenas observar os ursos de novo. Nada de incomum tinha acontecido, e o Sato passou até achá-los fofinhos, além de também do coelhinho. O Sato estava feliz, mas depois nem foi tão isso que ele sentia, e sim uma tremenda dor de barriga, que deve ter sido causada pela água e não melhorava imediatamente com a magia de cura, parecendo que ele estava envenenado. O coelho aparece de novo, e isso deixou o Sato mais feliz. Ele mostra para o Sato um lugar onde supostamente a água era segura e ele bebe. O coelho acaba sentindo algo, e o Sato sobe na árvore perguntando se um monstro estava se aproximando. O Sato acha estranho, já que o coelho não tinha medo do Grand Grizzly, e ele se arrepia ao ver uma cobra enorme que nem mesmo o Sato sabia algo sobre ela. Só que mesmo assim, ele podia perceber que ela é perigosa e estava cheia de intenção de matar. O Sato não quer chegar nem perto e volta a sentir o fôlego. Se passam então 4 dias desde que a cobra tinha aparecido, e o Sato não tinha conseguido se livrar da inquietação, e continuou apenas observando os Grand Grizzly, já que isso faz aquecer seu coração, mas o Sato não podia voltar para casa sem antes derrotá-lo, e decide que terá apenas que fazer isso, mas deixa para o dia seguinte. Estava chovendo bastante e o coelho tentava impedir o Sato de ir, que logo resolve ficar esperando a chuva passar. Parou de chover e o Sato ia em direção ao Grand Grizzly, e dessa vez estava determinado a derrotá-lo, para que pudesse sair da floresta, mas o coelho fica triste. O Sato respira fundo e vai, mas ao chegar se depara com uma cena onde os ursos estavam mortos e acredita que Rose o mataria por ter deixado sua presa ser tomada por outra coisa. O Sato nota que as marcas de mordida lembra da cobra que tinha visto e que ela não matou por matar, mas sim por apenas diversão. Um dos ursos ainda estava vivo e sai debaixo das pedras, muito triste por ver sua família toda destruída, e ao ver isso, o Sato reluta sobre não gostar de perder para Rose e também do fato de tomarem sua presa, além de sua determinação ter sido em vão. Mas o que o mais deixava frustrado e irritado ao mesmo tempo era ter que ver aquela cena bem na sua frente, onde até mesmo o urso sobrevivente estava chorando. O Sato fala determinado que vai vingá-los e parte em direção à floresta, mas o urso fareja algo e segue também. Kazuki e Suzune tinham ido ver o Sato, que estava fora já fazia 10 dias e ainda não tinha voltado. Tonga explica que Rose foi quem havia decidido esse treino sofrido para o Sato, mas que ela estava fora e que não podiam fazer nada por ele. Os dois voltam e Suzune fala que Kazuki fica muito nervoso quando o assunto se trata de Sato, mas era tudo preocupação que ele e Suzune sentiam. Só que para Suzune estava tudo bem ser Rose quem o obrigou a fazer alguma coisa, e tem certeza que ele voltará bem. Na floresta, o Sato se preparava e se aquecia para poder enfrentar a cobra gigante. Ele pede para que o coelho o leve até o caminho de onde o monstro está. O coelho começa a farejar e o Sato vai seguindo junto. Os dois chegam no local e notam que o urso de antes estava lutando contra ela. O Sato tinha medo, mas afirmava não ter nada mais assustador do que a própria Rose. Ele avança preparado para atacar, mas é surpreendido com a bocanhada da cobra. O Sato se esquiva e com uma chance consegue perfurá-la. Ele é golpeado com a cauda da cobra, mas se recuperava com sua magia. O Sato pega sua faca e resolve atacar pelo ponto cego dela, que foi o que tinha acertado. Ele se esquiva novamente do ataque e corria em sua direção buscando chances para atacar, mas ele acaba tendo seu braço esquerdo totalmente mordido. O Sato se recuperava, mas tinha acertado a cobra com sua faca. Ela o solta, mas o Sato começa a sentir o veneno, só que mesmo assim, o Sato sabia como se curar, já que tinha passado por uma tremenda dor de barriga. Por isso, a solução é se curar de dentro para fora, quando seu corpo estiver sido atingido por veneno. O Sato parte mais uma vez e a cobra também ataca, mas seu golpe é parado pelo urso, que ajudava o Sato. Ele consegue subir na cobra e dá um soco muito forte, que a faz cair durinha de uma só vez. E para finalizar, ele ainda continua espetando. Tudo havia acabado e o urso se aproxima de Sato, que fica morrendo de medo, mas percebe que estava tudo bem e que apenas o urso queria agradecê-lo. O Sato queria poder curá-lo, mas tinha usado quase toda sua mana para se curar do veneno e por isso não conseguia nem se mexer.
De repente, a cobra volta a se mover, mas o Sato não conseguia mexer ao menos um músculo. O urso tenta ajudá-lo, mas a cobra o ataca e o Sato pensava que seria seu fim, e começa a gritar em como isso era tudo culpa de Rose, por ser uma mulher muito violenta e a chama de ogra. Rose cai do céu e derrota a cobra com um único pisão e enfurecida, ela fala que o Sato deveria apenas ter morrido. O Sato se desculpa e a pergunta do porquê ele estava lá, e foi simplesmente o coelho, que se chama Kukuru, que a tinha chamado, e ele é o animal de estimação de Rose, que ela tinha colocado para vigiar o Sato. O Sato fala que ele tinha aparecido ferido, mas aquilo foi apenas para que pudesse fingir e ganhar a confiança de o Sato, além de ficar ainda mais próximo dele. Rose estava por perto para intervir caso algo acontecesse com o Sato, mas pretendia fazer isso o mínimo possível. Só que ela não estava preparada para que algo como a cobra gigante aparecesse. Rose explica que a cobra é um monstro criado pelo exército do Rei Demônio, no qual Siglas não conseguiu dar um fim desde a última invasão. Por isso, o monstro deve ter escapado até a floresta. Rose também não esperava que o Grand Grizzly fosse morto, já que ele era tão forte quanto uma unidade completa de tropas de elite. O Sato fica perplexo ao saber que ele é um novato enfrentando um monstro daqueles. Mas Rose não esperava que ele fosse vencer, já que o objetivo dela era que o Sato ganhasse experiência lutando contra algo muito mais forte do que ele. Entretanto, ela começou a sentir ainda mais interesse em um Sato, por isso deixou as coisas rolarem do jeito que foi. O Sato fala que quase morreu e o Blue Grizzly o defende, já que tinha se apegado bastante ao Sato, que lembra que o filhote perdeu seus pais, então está sozinho. O Sato o acaricia e ele faz carinho em o Sato. E ao ver essa cena, Rose acha o Sato muito parecido com ela e resolve levar também o Blue Grizzly. Estava tudo bem para eles e logo todos começam a ir embora. Mas antes, Rose relembra dos insultos que o Sato disse ao chamar Rose de ogra e mulher violenta, já dizendo que não vai deixá-lo de forma alguma dormir essa noite. No fim da tarde, Rose fala que o Sato se classificou e está qualificado para ficar ao seu lado no campo de batalha. E mesmo que não tenha dominado o básico, o Sato já tem o que é preciso, que é um corpo forte para suportar a dor, uma capacidade física elevada e um forte estado mental. Ela fala que outros usuários de magia de cura não conseguiam adquirir essa qualificação, e por isso ele deve se orgulhar e dar tempo nesse seu ritmo, pois logo logo o exército demoníaco atacará. E do outro lado, os preparativos para a invasão estavam sendo feitos pela comandante Amelia Vergret, que já estava com as suas unidades prontas para a batalha, e em breve começarão um avanço. E é com esse final problemático ao reino de Linger que finalizamos o episódio 3. Comenta aí caso queira mais partes, não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!